Olá, bem-vindo a mais uma aula. A aula de hoje está na apostila número 4, Sistema Etapa, aula 72, conjunto das partes de um conjunto. Conjunto das partes. O conjunto das partes é todos os subconjuntos de um conjunto dado, né? Vamos lá. Vamos fazer algumas atividades para vocês entenderem melhor, ok? Temos aqui o exercício número 1. E cada item apresenta o conjunto das partes, ok? Lembrando que o conjunto vazio, ele sempre faz parte de qualquer conjunto, ok? Então, quando eu tenho aqui, ó, conjunto A, eu tenho aqui conjunto A. Conjunto A, eu tenho apenas um elemento, o elemento é o número 3. Preste atenção, conjunto das partes. Eu tenho conjunto vazio e eu tenho subconjunto, que é o próprio conjunto, ok? Quantos subconjuntos eu tive? 1, 2, ok? Vamos lá, a letra B. A letra B, eu tenho o conjunto B. Conjunto B, eu tenho dois elementos, e os dois elementos são números. O conjunto das partes, são todos os subconjuntos. Eu tenho o conjunto vazio, eu tenho o subconjunto cujo elemento é o 2, eu tenho o subconjunto cujo elemento é o 4, e eu tenho o subconjunto cujos elementos são o 2 e o 3. Quantos subconjuntos eu formei? Quantos conjuntos da parte tem? 1, 2, 3, 4, ok? A letra C, o conjunto D, é o conjunto vazio. Eu tenho o conjunto vazio. Conjuntos das partes, eu vou ter um conjunto com apenas um elemento dentro, ok? A letra D, tem o conjunto E. O conjunto E tem 1, 2, 3 elementos. Os subconjuntos é o vazio, o conjunto que tem o conjunto menos 3, o subconjunto que tem o número 0, o subconjunto que tem o 3, o subconjunto que tem o menos 3 e o 0, o subconjunto que tem o menos 3 e o 3, os subconjuntos que tem o 0 e o 3, o subconjunto que tem o menos 3, o 0 e o 3. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Eu tenho 8 subconjuntos, ok? A letra I, eu tenho conjunto F. Conjunto F, eu tenho 4 elementos. Quais são eles? O elemento 0, ok? O elemento 2, 4 e 6, 4 elementos. Subconjuntos, conjuntos da parte de F, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elementos, ok? Agora eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe, ok? Vamos lá. Quantos elementos eu tenho aqui no conjunto A? Apenas um, ok? Não é apenas um elemento? Então vamos supor que eu coloque um aqui, ó. O conjunto da partes, eu tenho apenas um elemento, ok? Quantos elementos eu tenho aqui no conjunto B? Eu tenho 2 elementos, ok? Tenho 2 elementos. Coloco aqui 2 elementos. Quantos elementos eu tenho aqui no conjunto D? Nenhum, né? Conjunto vazio, eu tenho 0 elementos. Quantos elementos eu tenho aqui no conjunto E? 1, 2, 3. Eu tenho 3 elementos. Quantos elementos eu tenho aqui no conjunto F? 1, 2, 3, 4. Eu tenho
4 elementos, ok? De novo, quantos elementos eu tenho aqui no conjunto A? Eu não estou olhando partes, eu estou olhando elementos que eu tenho no conjunto A apenas, ok? Quantos são? Um só. Não tô verificando subconjuntos, apenas quantos elementos eu tenho em cada conjunto. Quantos elementos eu tenho aqui neste conjunto B? 2. Quantos elementos eu tenho aqui no conjunto D? 0, né? Conjunto vazio, tenho 0 elementos. No D, 1, 2, 3. E no E eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. Quero que você preste bastante atenção no que irei fazer. Agora vamos analisar quantos elementos eu tenho aqui na parte. Eu tenho do A, eu tenho 1, 2. Ok? Tenho 2 aqui, ó, certo? Quantos elementos eu tenho aqui na parte... Ó, tenho 2 aqui. Ok? Quantos elementos eu tenho aqui na parte B? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4. Ok? Quantos elementos eu tenho no conjunto, na parte do conjunto E? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Eu tenho 8. Ok? E por último, quantos elementos eu tenho aqui no conjunto F? 1, 2, 3 da partes, né, os subconjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16. Né? Tenho 16, ó. Então vamos lá, preste atenção. Ó, aqui, ó, eu tenho apenas um elemento, né? E aqui eu tenho 2. Preste atenção. Quanto que é 2? 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Quantos elementos eu tenho aqui na parte? 2. O conjunto B. O conjunto B eu tenho 1, 2. Quanto que é 2 elevado a 2? 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Na parte eu tenho 1, 2, 3, 4. Presta atenção, o conjunto E eu tenho 1, 2, 3. Quanto que é 2 elevado a 3? 2 elevado a 3. Vamos lá. Dois elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Quantos conjuntos eu tenho da parte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 2 elevado a 4, né? Que eu colocaria mais um 2 aqui, é 16. Que conclusão que eu chego? Preste atenção, que eu irei fazer. Deixa eu apagar aqui. Preste atenção que quando eu montei o conjunto das partes, para mim ter certeza se eu estou certo, né? Se eu tive todo cuidado, com certeza estarei certo. Basta eu fazer o número 2, né, elevado pela quantidade de elementos que eu tenho no conjunto dado. Aqui é o conjunto A. Quantos elementos eu tenho? Eu tenho 1. Todo número elevado a 1 continua sendo ele mesmo. 2 elevado a 1 é 2. Quantos subconjuntos eu tenho? Quantos conjuntos das partes eu tenho? 1, 2, tá vendo? Então eu acertei. Tirei a prova real, ok? Agora aqui, ó, no conjunto B. Quantos elementos eu tenho dentro do conjunto B? Eu tenho 2. Para mim saber se eu acertei, eu vou fazer 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, já aprendemos em potenciação, é 2 vezes 2, ok? 2 vezes 2 é 4. Vamos analisar se eu tenho 4 conjuntos da partes. 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3,
4, ok? Percebam que para verificar se realmente eu acertei, basta eu tirar a prova real. Aqui, ó, eu tenho 2. Quantos elementos aqui? Eu tenho 0. Todo número elevado a 0, o resultado é 1. Quantos elementos eu tenho aqui no conjunto das partes? Apenas 1. Aqui eu tenho 1, 2, 3. 2 elevado a 3 é 8. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Quantos elementos eu tenho aqui no conjunto F? 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4 é 16. Então, eu vou ter 16 subconjuntos. Professor, é interessante saber, eu não posso somente colocar os subconjuntos e resolver? Sim, pode, né? Se você for cuidadoso, não vai cometer erros. Porém, você tem essa técnica para verificar se realmente você acertou. Quando você fizer o cálculo, vamos supor, vem aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu sei que 2 elevado a 4 é 16. Eu vou fazer todos os subconjuntos. Se não tiver 16, eu esqueci algum conjunto, ok? Vamos supor que se tivesse 5 elementos. 2 elevado a 5 é 32. Então, eu tenho que ter 32 subconjuntos, ok? E essa técnica vai ajudar vocês no próximo exercício, ok? Vamos lá. Nos itens abaixo, dado o número de elementos de partes, apresente o número de elementos de A. Sabendo a quantidade de subconjuntos de A, quantos elementos eu tenho no conjunto A? Basta eu relembrar potência com base 2. A letra A, eu tenho um total de um subconjunto. Quantos elementos eu tenho no conjunto A? Neste caso, 2 elevado a 0 é 1, ok? Então, eu terei 0 elementos. Como 1 é igual a 2 elevado a 0, eu tenho 0 elementos. 32. 32. Como 32 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu tenho 2 elevado à quinta potência. Neste caso, eu terei 5 elementos. A tem 5 elementos. A letra C. Como 4 é igual a 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2, eu pego apenas o expoente. Lembrando o que é expoente. Expoente é esse número que está aqui em cima, ó, ok? Aqui é o expoente. A tem apenas 2 elementos. No 8, como 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado à terceira, 2 elevado ao cubo, o A, neste caso, tem 3 elementos. Aí, como 64 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e é a mesma coisa que 2 elevado à sexta, o A tem 6 elementos. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Ok? 2 elevado à sexta potência. A tem 6 elementos, neste caso. Ok? Como 32, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 2 elevado à quinta potência. Ok? Vamos para o próximo slide. No próximo slide, eu tenho a letra F, a G, H e I. Vou deixar essas últimas questões com vocês, ok? A aula fica por aqui. Até a próxima. Obrigado.